Pelgard, cheque. Guinevere, cheque. Gawain, não, esse ainda não está confirmado. Mas nós também acertamos. E vamos conversar sobre tudo isso e muito mais depois da vinheta. E tá ficando cada vez mais claro, né, que Xion não é um traidor, ou pelo menos não será por enquanto. O que de fato a gente consegue entender é que ele não admite que pessoas que, aos olhos dele, não possuem nada de especial, sejam cavaleiros da profecia. E assim, né, ele parece ser de fato muito leal ao Tristan. No entanto, não posso descartar a possibilidade dele em algum momento perder sua admiração e respeito pelo príncipe Tristan, pois a gente vê claramente que o Tristan sempre está o repreendendo, né, sendo totalmente contra as suas ações e pensamentos. E isso pode acabar levando Xion a cometer um ato inesperado, como apunhalar pelas costas o próprio Tristan, alegando que ele também não é mais digno do seu respeito e admiração. Mas e vocês, né? O que achariam disso? E não é que eu estava certo quando eu disse que o Xion havia capturado muito facilmente o Gawain e que o mesmo possivelmente havia retirado a sua armadura para fugir sem ser notado ou notada. E com isso nós temos certamente o Gawain sem armadura andando pela cidade, o que fortalece ainda mais uma das possibilidades que eu citei no vídeo anterior, que é essa mulher misteriosa que passou andando de forma bem suspeita pelo Tristan e os demais e foi para lá na luta entre Pelgard e Peliô, seja possivelmente Gawain. Pois apesar de ter um design simplista para um dos protagonistas, as suas vestimentas são adequadas para uma pessoa que estava teoricamente vestindo uma armadura, fora somado a todo o contexto / mistério criado pelo Nakaba até então. Mas eu confesso que as chances dela ser a assassina do caos são bem mais altas. E se realmente for por este caminho, ela pode terminar assassinando Bartra, tirando assim de Leonis uma das suas maiores vantagens. Mas voltando à possibilidade dela ser Gawain, eu vejo algumas pessoas criticando e até mesmo ofendendo as pessoas que pensam e acreditam nisso, como se Gawain ser um garoto fosse algo totalmente confirmado e que não faria menor sentido pensar em outra possibilidade. E essas pessoas usam como argumento duas coisas. A primeira, uma frase contida na profecia que diz: todos os 4 são jovens rapazes. E a profecia também traz uma breve descrição de cada um deles. Um rapaz com santidade e maldade em seus olhos, que é o Tristan. Um rapaz misterioso sem aparência definida, que é o Lancelot. Um rapaz com o cabelo verde esmeralda no formato de asas, que é o Percival. E por fim, a descrição do Gawain, um rapaz portador de uma magia dourada. E bom, nitidamente é fácil notar que as descrições, como a profecia como um todo, é basicamente um grande enigma, onde é necessário decifrá-la para entender o que ela exatamente quer dizer ou indicar. Pois se fosse para realmente fazer uma previsão com exatidão de quem eram os 4 cavaleiros da profecia, o Bartra simplesmente iria dizer: um deles é o meu neto e o filho do Meliodas. O outro é filho do pecado da ganância, um rapaz que pode se transformar e ler pensamentos. Então, com esse exemplo, fica bem fácil de compreender que a profecia depende de uma interpretação ou resolução para ser entendida. E ainda assim, mesmo que você consiga interpretar a profecia, nada garante que você conseguiu interpretá-la da forma correta. Quer um outro exemplo?
a última profecia que o Bartra fez, quando a lua e trovões distantes abençoarem o reino. Os 4 cavaleiros da profecia irão se reunir, porém, através de um trabalho de um assassino do caos e a lâmina de um traidor, a esperança será roubada mais uma vez. Então, será que você conseguiu interpretá-la? Conseguiu entender exatamente o que ele disse, o que ele previu? Sabe quem é o assassino e quem é o traidor mencionados na profecia? Bom, eu acredito que não, que você tem seus palpites, mas não tem certeza. Ninguém tem. E é exatamente isso, não dá para ter certeza. A profecia não te entrega as respostas e afirmações com total clareza. Além disso, o próprio Meliodas chega a comentar que existe uma imprecisão na profecia, e muitos estão convictos de que a tal imprecisão seja o fato de Gauan ser parente de sangue do Arthur. E sim, é uma possibilidade muito viável, eu até acredito que realmente seja isso, mas independente do que seja, só pelo fato de existir uma imprecisão é uma prova que a interpretação deles, ou as descrições reveladas pela profecia, não são absolutas, elas são sim questionáveis. E o próprio Walter disse uma vez que a precisão de suas visões são quase 100% eficazes. Visão! Poder que consegue ter visões do futuro, imagens e até conversas. E devo dizer que a precisão é de quase 100%. Ou seja, existe sim a possibilidade de erro, tanto na interpretação quanto na própria descrição da profecia. E o segundo argumento usado é esta imagem ilustrativa, uma visão abstrata dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E para quem já conhece Inakaba desde o começo, sabe que ele gosta de brincar com o design dos seus personagens e criar em torno deles um certo mistério, pois foi exatamente o mesmo com os 7 pecados capitais e seus ilustres cartazes de procurados. E aliás, esta imagem não representa o que eles são atualmente, e sim talvez como eles serão futuramente. Ou seja, o Gauan que a gente vê nesta imagem não está assim atualmente. E além do mais, provavelmente de uma forma proposital, ele é o que mais está distante de todos e com seu rosto mais escondido, justamente para que o Nakaba pudesse ter uma abertura para fazer este jogo que ele está fazendo neste momento com a gente. E se realmente o gênero do Gauan fosse algo confirmado, porque o Nakaba iria continuar alimentando este mistério, pois o Tristan conhece a profecia, e ele responde para o Percival não saber se Gauan é homem ou mulher. Ele não sabe se ele realmente é jovem como eles ou mais velho, tanto que quando ele vê a pessoa que estava usando a armadura de Gauan, ele realmente acredita que aquela pessoa era Gauan. Será que o Tristan, que advertiu o Xion sobre a profecia, iria ser tão leigo assim, já que a própria afirma que Gauan é um jovem rapaz? Enfim, eu não estou aqui afirmando que Gauan é uma garota, e nem posso afirmar isso. E também não posso afirmar que ele é um garoto, pois as duas possibilidades estão abertas. Mas claro, você pode ter sua convicção, o seu achar, não tem problema algum nisso. Eu mesmo acredito, como eu já disse em outros vídeos, que o Nakaba deve seguir as lendas, e ele provavelmente será um garoto. Mas que eu gostaria muito que ele fosse uma garota, e que torço muito por isso, pois existe essa possibilidade. Mas todo esse mistério deve provavelmente terminar no final do próximo capítulo, já que no capítulo 61 teremos algumas páginas coloridas. E se seguir o mesmo padrão dos últimos capítulos, certamente é devido à revelação do Gauan. Mas agora vamos falar de fato de uma confirmação: a identidade do homem misterioso.
pois agora, finalmente, a gente conhece o rosto do Pelgard. Mas olha, né, que o Nakaba ainda tentou brincar com a gente, tentando fazer por um segundo a gente imaginar que este homem misterioso fosse o Gawan. Mas, como eu comentei com vocês, ele passava muito essa sensação, tanto pela sua personalidade quanto pelo seu porte físico. E agora eu estou bem curioso para saber qual é o seu propósito. Será que ele está apenas interessado no Percival ou tem algo a mais? Agora, por outro lado, as coisas em relação a Guinevere são bem mais enigmáticas. Portanto, é um desafio a gente teorizar qualquer coisa sobre, mas eu tenho um palpite. Bom, tudo o que ela disse e fez nos leva a crer que de fato ela tem um dom de ver o passado, o presente e o futuro. E talvez exista a possibilidade do corpo dessa garota ser a Guinevere do presente, mas sua consciência ser da Guinevere do futuro, onde a mesma estaria utilizando do seu possível dom para poder se comunicar com seu eu do presente, para que ela pudesse entrar em contato com o Lancelot, o único que pode lhe salvar no futuro. Mas tá, se não for algo tão complexo assim, vamos considerar que ela simplesmente viu o futuro. E com isso, ela já tem ciência do que irá acontecer, principalmente com ela. Pois se o Nakaba realmente for seguir as lendas, sabemos que até então o Ironside está à procura da Guinevere e que em algum momento ela será levada pelo mesmo, e que isso é algo que ela e ninguém pode evitar. É bom, né? No futuro, eu acredito que é uma grande possibilidade do Lancelot se tornar um servo do rei Arthur, devido a essa conexão que ele tem com a Dama do Lago, que o Nakaba ainda guarda como um grande mistério. Então, na tentativa de mudar o seu futuro e também do Lancelot, ela se revelou para o rapaz para que ele soubesse da sua existência agora, e para que daqui a 4 anos, quando ele a reencontrasse novamente ao lado do rei Arthur, ele se lembrasse dela, e dessa forma ela iria conseguir fazer ele acreditar em todas as suas palavras. Ou seja, a Guinevere poderia ser uma peça essencial para libertar o Lancelot e também para a sua própria libertação. Os dois amantes que iriam trair o seu próprio rei. Mas eu ainda não descarto totalmente a possibilidade dela ser também a Dama do Lago. Mas sobre isso e também sobre o passado do Lancelot, que chegou a ser mencionado nesse capítulo, a gente vai teorizar em um vídeo totalmente especial. Então fiquem ligados aqui no canal. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou neste vídeo. Vamos debater bastante, mas lembrando sempre com total respeito aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já sabe, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E eu espero, claro, vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!